7h15, estamos de volta aqui no Manhã no Ar e agora sim é hora de conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto lá de cima do RC Coop. Vamos para lá novamente com Walter Cardoso, que sobrevoa o centro da cidade nessa manhã com muitas nuvens. Bom dia, Walter. Bom dia, Daniela. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Olha, um fato curioso é que as nuvens elas se concentram nessa área da cidade. A gente sobrevoa outras partes e em outras zonas, assim, a gente nota o céu muito mais limpo. Aqui na região central da cidade, na zona sul da cidade, o dia é realmente bem coberto por essa névoa, toda essa quantidade de nuvens por aqui, Daniela. Mas não deixa de ser um cenário bastante bonito, aí o Rio Negro que banha a cidade de Manaus. A gente tem imagens desse momento do porto aí da Manaus moderna, nuvens bastante baixas. Depois eu quero até que você pergunte do comandante Robson de que maneira isso prejudica a aviação, se prejudica ou se são nuvens aí esparsas e acaba não interferindo em nada. De qualquer jeito, eu queria que você falasse pra gente sobre previsão de tempo, como é que tá o tempo aí para essa terça-feira, hein, Walter? Olha, agora pela manhã um tempo bem suave, né? 23 graus com uma sensação térmica de 25 graus. A possibilidade máxima é de 33 graus, ou seja, nada que assuste aí o manauara, está muito acostumado com esse clima. Uma coisa que chama atenção é a possibilidade de chuva, que mais uma vez é alta, hoje está aí na casa dos 60% de possibilidade de chuva, Daniela. Agora sim a gente mostra que o sol, as nuvens são esparsas e o sol brilha aí sobre a cidade. Vamos aproveitar que a gente está no centro, são 7h16, normalmente tem uma movimentação muito grande aí na Manaus moderna, muitos carros, né? Gente ainda comprando, tem gente que chega muito cedo aí, ainda está escuro, mas tem gente que acaba indo agora por volta de 6h30, 7 horas da manhã. Muito tumulto aí pela Manaus moderna, Walter? O tumulto, ele está sempre presente aqui. Um dos problemas que a gente identifica é justamente a questão do estacionamento. Não só aqui na própria Avenida Manaus Moderna, que aqui cruza a feira, mas também nas ruas de trás, nas ruas das adjacências. A gente nota que realmente existe, digamos, uma pequena batalha para conseguir estacionar. Costumeiramente nós vemos veículos estacionados em fila dupla, mas pela movimentação de veículos, de tráfego de veículos mesmo, de quem usa a Avenida Manaus Moderna como acesso para o centro, a vida está bem tranquila. Dificuldade mesmo é para quem vai tentar parar para acessar a feira, mas de resto, assim, de você que está planejando passar por aqui, cortar um caminho por aqui, está bem tranquilo, Daniela. É como sempre, né? O problema de estacionamento é bem sério aí no centro, como a gente sabe. Daqui a pouco, então, eu volto com você de outro ponto da cidade. Até mais, Walter. E atenção, você que é pecuarista ou conhece quem seja, começa hoje a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa em todo o país. A expectativa é que 150 milhões de animais sejam vacinados até o fim dessa primeira fase. Sobre esse assunto, eu falo agora novamente com a Thea Morel. Não é isso, Thea? Até quando vai essa etapa da vacinação? E como está aí programado, como é que está a programação aqui para o nosso estado para nenhum animal deixar de ser vacinado, Thea? É isso mesmo, Dani. Essa vacinação começa hoje, dia 1º de novembro, e ela vai até o dia 30 de novembro. Ou seja, os pecuaristas têm aí um mês para promover a vacinação de todo o gado. Aqui no Amazonas tem que ser todos os bovinos e todos os búfalos vacinados, né? A gente só tem um pouquinho de diferença em relação ao resto do país, porque a gente tem um calendário que segue não apenas o estado do Amazonas, mas também os estados do Acre e de Rondônia. Aqui no Amazonas, nesse momento hoje, começa a vacinação em 41 municípios. Mas os municípios de Guajará e Boca do Acre seguem o calendário do estado do Acre, até pela proximidade, né, Dani? E também os municípios de Canutama e Lábrea estão na zona livre de aftosa. Esses municípios, eles seguem o calendário de Rondônia. Os pecuaristas também precisam estar muito atentos, Dani, que eles precisam ter em mãos aí durante a vacinação e para entregar até
ao veterinário, mostrar para o veterinário a nota fiscal da vacina que foi comprada. Essa vacina precisa ter sido acondicionada da forma correta, né? Ali numa temperatura bem inferior do que é a temperatura da nossa região. E fora isso, é preciso também apresentar ao veterinário a relação de todos os animais que vão ser vacinados. Esses documentos são muito importantes para que você possa comprovar de que os animais realmente receberam a vacina da forma correta nessa segunda fase de vacinação. A expectativa aqui para a nossa região, né, já que na primeira fase aqui no Amazonas, né, na calha do Amazonas, que envolve não só aqui o estado do Amazonas, mas também parte do estado do Pará, na primeira fase foram vacinados 550 mil animais, é que na segunda fase esse número também tenha sido alcançado. Isso representa aí 90% do rebanho da nossa região, é um número bastante expressivo e é uma maneira realmente que os pecuaristas têm de livrar o seu gado, de livrar o seu rebanho da febre aftosa e de mantê-lo mais saudável, né, e mais propício também para o consumo humano. Quem tiver qualquer dúvida pode procurar também, as informações estão todas lá no site do Ministério da Agricultura. Dani. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. Até mais. Agora eu convido você para uma viagem até a aldeia Guaranatuba, que fica aí em Barreirinha, a 330 quilômetros daqui da nossa capital. Lá vivem índios Sateré Maué. A tribo resolveu resgatar a tradição do ritual da tucandeira, que é muito conhecida, mas que nunca tinha sido feita por lá. O ritual representa a passagem do curumim, né, do garoto, para a vida adulta, para se tornar guerreiro, corajoso, tem que provar ali coragem com todas aquelas formigas. O repórter Emanuel Cardoso acompanhou esse momento importante para a tribo e mostra agora para a gente aqui no Manhã no Ar. Essa é a terra indígena Andiramaral. Aqui vive o povo Sateré Maué, que tem como principal ritual a dança da tucandeira. Uma experiência que os índios da aldeia Guaranatuba, no interior de Barreirinha, ainda não tinham vivido. A comunidade fica bem na entrada da área indígena, no rio Andirá, mas nunca havia realizado o ritual. Agora, a comunidade decidiu resgatar a tradição. Porque tem vários jovens que nos procuraram, que gostariam de fazer o ritual, ou seja, terminar, fazer essa conclusão do ritual. Isso é o objetivo dos maiores desta programação do ritual da tucandeira. Tudo começa com a captura das formigas no mesmo dia do ritual. Os jovens que vão participar da cerimônia juntam folhas das guias de cajueiro. Misturadas com a água, elas formam um anestésico. Entorpecidas, as formigas tucandeiras são colocadas na luva, uma por 2 saaricãs, que são índios experientes que um dia também já passaram por toda a cerimônia. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só chegar e colocar a mão na luva. Antes, é preciso ter um cuidado com a alimentação, com o corpo e seguir os costumes. Para o Sateré, a dança da tucandeira é muito mais do que um rito de passagem. Ela representa um vínculo com o passado e com a tradição da etnia. Mas sim como um dever, como o Sateré Maué, como você é respeitado pelas outras pessoas da tribo Sateré Maué e também você respeitando a sua cultura, isso que valoriza realmente a verdadeira cultura do povo Sateré Maué. O ritual começa depois da pintura de guerra. É preciso ainda colocar o chocalho feito com a casca da semente de uma fruta conhecida como nhambé. O barulho serve para marcar o ritmo da dança. As tucandeiras são as formigas usadas na cerimônia. Na ciência, são conhecidas como Paraponera clavata. Na língua sateré, elas são chamadas de walmat. Os nomes podem até mudar, mas a dor causada pela ferroada é inconfundível. A tucandeira tem a picada mais dolorosa do mundo. É aconselhável não meter, mas do momento que o menino tem e mete, ele é obrigado a terminar. Tem que meter 20 vezes, 10 de cada lado, a mão. Para o índio, conseguir chegar até o fim do ritual significa deixar a infância para trás e entrar na maturidade. Lá ele se prepara para ser um bom caçador, um bom trabalhador, um bom pescador, um bom flechador. E ele também, ele está se vacinando. Na época, quando nós não tínhamos contato com branco, a vacina é essa aí.
O ritual não é uma obrigação. Mesmo assim, alguns rapazes decidem participar da dança. Para eles, a cerimônia é um marco para a entrada na vida adulta. De jovem não fazem, mas depois de 20 tucandeiras já vira homem mesmo. Isso diz que já pode cuidar de uma mulher, né? Esse que é o significado das 20. As crianças assistem tudo com atenção. A partir dos 12 anos, já podem participar da cerimônia. Aos poucos, eles entram na dança para aprender os passos. A música é cantada num dialeto antigo. Poucos índios conhecem o significado de cada palavra. Por isso, os cantores estão cada vez mais raros na tribo. Quando a gente sabe, quando um está cantando ali, a gente está escutando, a gente está sabendo todinho as palavras que ele está cantando, o verso, como que ele está dizendo, como que ele está aconselhando o ferrado, como que ele está pedindo para o ferrado não fazer. Então tudo isso dentro do ritual existe. O ritual começou por volta de 1h da tarde, já são 6 da tarde e eles continuam dançando. Como os jovens já tiraram as mãos das luvas, a música mudou. Agora não é mais a música de conselho, e sim a música que conta a história, as guerras, as origens do povo Sateré-Maué. A dança continua até a madrugada. O ritual não tem hora para acabar. Para cada um dos jovens indígenas, o único limite a ser vencido é a dor causada pela tucandeira. Uma tradição que os mais velhos ainda lutam para preservar, assim como a própria língua Sateré-Maué. Bonito, né? Ver uma cultura, uma tradição sendo mantida, é assim que se constrói, né, uma cultura e passa para outras gerações. Vamos voltar a falar então com o Walter Cardoso, direto do RCCOP. Ele está nesse momento sobrevoando a aviação São Pedro, onde, como o Márcio Azevedo mostrou desde cedo, há uma paralisação em protesto, aí, segundo o Sindicato dos Rodoviários, por não pagamento de horas extras durante feriados. A gente vê, né, Walter Cardoso, movimentação nenhuma, os ônibus todos estacionados aí na aviação São Pedro, é isso? Exatamente, é inclusive uma quantidade muito grande de ônibus. A gente conversava aqui agora há pouco para comparar com os outros dias e a gente realmente percebe que é uma quantidade acima do normal de veículos parados. Mas apesar disso, a gente não vê nenhuma movimentação de manifestação de funcionários, nada nesse sentido aqui nessa região, Daniela. Assim, tudo um clima, em princípio, muito tranquilo aqui na aviação São Pedro, apesar da quantidade de ônibus parados. Tranquilo demais, na verdade, né? A gente esperava que tivesse uma movimentação, porque os usuários, né, que usam essas mais de 120 veículos, né, são 20 linhas, como o Márcio falou anteriormente, com certeza aguardam aí nas paradas de ônibus esses veículos que agora estão parados em protesto. A gente tem imagens nesse momento, então, dos motoristas e cobradores na frente da aviação São Pedro. Alguns conversam, inclusive, bem na porta ali do ônibus, né? O sindicato já falou com a gente agora de manhã. Na verdade, eram 4 empresas que tinham ônibus parados na manhã dessa terça-feira. 3 delas logo voltaram a funcionar porque houve um acordo com os empresários, mas não é o caso da aviação São Pedro, que continua com mais de 120 veículos parados. Nesse momento, a gente sobrevoa pelo RCCOP, a garagem, então, dessa empresa. Alguma previsão, Walter, de quando devem voltar a circular esses ônibus? Nada de acordo com os empresários? Não, a informação que a gente tem do Sinetran é informados dessas reivindicações e a respeito da paralisação realizada pelo sindicato dos rodoviários dessas empresas. O Sinetran, inclusive, informou que vai tomar medidas judiciais quanto ao assunto. A gente sabe que é uma batalha antiga, essas paralisações. Normalmente o Sinetran alega não saber e precisa de toda essa negociação, mas o que a gente percebe, costumeiramente, é que quem acaba sendo prejudicado é o usuário do transporte coletivo, que no meio de todas essas disputas judiciais,
toda essa questão de notificar o Sinetran, de não notificar. Quem acaba muitas vezes sendo pego de surpresa acaba sendo o usuário. Apesar disso, nós passamos aqui pelas redondezas, a cena, felizmente, não era de paradas de ônibus lotadas. A gente notou, fui reparando em todo o trajeto que a gente fez, a cena hoje ainda é de muita tranquilidade. A gente espera que realmente impacte o menor número de pessoas possíveis. O pessoal que está tentando não seja prejudicado por essa paralisação aqui da aviação São Pedro. A gente sabe que é direito de todo trabalhador fazer greve, mas existe uma lei de greve e que ela tem que ser cumprida também, tem que ser avisado com antecedência, haver toda uma programação para não prejudicar as pessoas que, ao saber disso, provavelmente demora muito ali para passar o ônibus, já caminha a pé a outra parada, tem outra alternativa, um mototaxista talvez, mas sem dúvida nenhuma prejudica a programação, né, o cronograma aí de atividades de quem precisa desses ônibus que, como a gente mostra nesse momento, estão ali parados, e agora a gente mostra as ruas no entorno da aviação São Pedro, que, como o Walter falou, estão tranquilas, inclusive nas paradas de ônibus. O usuário, olha só, a gente mostra nesse momento, bem no meio do seu vídeo aí, uma parada vazia, bem próximo à garagem da aviação São Pedro, que as pessoas acabam dando um jeito de chegar no seu trabalho, nos seus compromissos. Agora, que atrapalha, né, Walter? Dani, a gente sabe que principalmente o pessoal da região centro-oeste, que é a região que a aviação São Pedro atende, com mais ou menos 20 linhas, deve estar sentindo algum impacto. A gente sabe que o sistema de transporte coletivo ele já funciona, digamos assim, numa medida pontual, né? A quantidade de ônibus muitas vezes ela é inclusive questionada, se é suficiente, se não é, mas fora essa discussão a gente sabe que ter o funcionamento de todo esse transporte de passageiros. Então, qualquer tipo de paralisação, qualquer veículo que você tire desse dia a dia, que faça desse sistema diário, causa um impacto no dia a dia das pessoas. Então, de qualquer forma, apesar da gente não estar vendo o transtorno, não ter identificado pontos específicos, a gente sabe que em algum ponto da cidade tem alguém sofrendo com essa paralisação. Obrigada, Walter Cardoso, então, pelas informações. A gente continua, então, ao longo do programa, tentando acompanhar aí com as nossas equipes em terra para saber que momento vai voltar, então, esses 120 ônibus da aviação São Pedro a circular, que prejudica, como a gente já falou, a circulação de pessoas, de usuários na zona centro-oeste da cidade, que a gente sobrevoa exatamente nesse momento. Obrigada, Walter. Ótima terça para você, para toda a equipe do RC Coop. A gente se fala de novo amanhã no feriado, viu? Até lá. Então, o recadastramento anual dos servidores públicos, aposentados e pensionistas que recebem aí pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos vai mudar, viu? Agora, além das agências do Banco do Brasil e da Caixa, outras 9 instituições estão credenciadas para a realização desse pagamento. A gente espera que diminuam as filas, a espera, né? Sobre esse assunto eu volto a conversar então com a Thea Morel. Não é isso, Thea? Quais são as outras agências e a partir de quando passa a valer essa mudança, Thea? Olha, Dani, essa mudança já passa a valer, né, para quando o aposentado ou pensionista precisar fazer o recadastramento. Até porque, normalmente, esse recadastramento acontece no mês de aniversário da pessoa, do aposentado ou do pensionista. Se, por exemplo, ele vai fazer aniversário agora em novembro, ele pode ir até a agência onde ele recebe o benefício em novembro, dezembro ou até janeiro, ou seja, no mês do seu aniversário ou até 2 meses depois para fazer esse recadastramento. A diferença é que ele não precisa mais ir agora apenas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. Pode ir até a própria agência onde recebe o benefício. E essas 9 agências que foram cadastradas, né? Essas 9 agências realmente, elas incluem aí o sistema particular, né, de financiamento, o sistema bancário particular. Tem agências, por exemplo, como HSBC, Itaú, Bradesco, que são agências bem conhecidas e onde o aposentado e o pensionista optaram por receber o benefício. E a gente tem também o Santander, Banrisul, Banese, Secopes, Sicredi e Bancub. Para você saber qual é a agência, é muito fácil, como eu já disse, é a agência que você tem cadastrada e onde você já recebe o benefício, né? Essa agência, ela foi liberada para fazer esse cadastramento pelo SIAP e esse cadastramento é muito simples. O aposentado ou pensionista chega na agência bancária, leva o RG ou a CNH, né? Tem que levar um documento
foto, leva também um CPF, chega na agência, pode ir até mesmo no dia que for receber o benefício, faz o recadastramento e aí fica tudo certo. Para aqueles aposentados, para aquelas pessoas que não podem realmente ir até a agência, é preciso fazer a prova de vida. E aí funciona de uma maneira um pouquinho diferente, né, Dani? Essa pessoa precisa ligar para o SIAP, precisa ligar para os recursos humanos da sua instituição pagadora e aí vai ser feita na casa dessa pessoa a visita por um especialista, um médico, que vai fazer ali o laudo de que a pessoa realmente ainda está viva e ainda está apta para receber o benefício. Essas 9 agências que foram cadastradas são agências onde o benefício já é pago, mas quem tiver dúvidas é só entrar realmente no site do SIAP. Dani. Obrigada, Thea Morel, até mais. Agora são 7h34, a gente faz mais um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando da semana, do mês todo de programação, de comemoração aí da Consciência Negra. A Secretaria de Cidadania e Justiça vai fazer uma programação especial, a gente conta pra você e também já te mostrar o perfil, o que pode acontecer aí com o craque do Barezão. Tem planos altos, hein, de morar fora do país. A gente volta em instantes, é só um minuto.